Quando eu era criança, eu não tinha um PC ou um console. Sério mesmo, minha única diversão eram os brinquedos velhos e um quintal de areia em frente de casa. E a única coisa que eu poderia jogar de jogo naquela época, onde eu não tinha conexão com a internet, era o celular de botão do meu pai. Um jogo chamado Asphalt 6. Um jogo que destruiu meu tédio e era muito bonito com os meus olhos daquela época. E a empresa por trás desse jogo era a Gameloft. Sim, Gameloft. Você com certeza já jogou um jogo dessa empresa que te fez a sua e de outras infâncias ao redor do mundo. Ela que era tão elogiada como a rockstar dos games mobiles e pelas suas franquias famosas como Gangs e Asphalt, hoje se vê no mar de esquecimento, só sendo relembrada como a empresa que se destruiu por causa da sua ganância. Mas será que isso mesmo foi o que aconteceu? Porque uma empresa com tanto potencial no mundo mobile hoje não quer nem saber mais de fazer jogos para o Android? É isso que eu vou descobrir hoje aqui no Meta Investiga. Tudo começou quando os irmãos de origem francesa fundaram a Ubisoft em 1986, onde naquela época eles enxergavam o mundo dos jogos eletrônicos como uma mina de ouro. E um desses irmãos eram Michel Guillemot e Yves Guillemot, e criaram a Gameloft só em 1999, como um site de jogos e notícias do mundo game. Mas foi com a junção da Lodge Games, uma das empresas dos seus irmãos, em 2000 eles queriam partir para um desenvolvimento de games nos celulares da época. Mas naquela época a situação não era nada fácil. Criar um game mobile era muito desafiador e trabalhoso por causa das limitações da época e do baixo desempenho dos dispositivos. Então eles esperaram os celulares amadurecerem um pouco e só lançaram seu primeiro jogo apenas em 2002, chamado Cyber Strike. E com o sucesso do jogo, eles começaram a investir e lançaram outros jogos como Real Football, Prince of Persia, o que mais tarde se tornaria a maior franquia da Gameloft, a franquia Asphalt. Mas foi em 2004 que ela lançou seu primeiro jogo 3D, Asphalt Urban GT, lançado para o Nintendo 3DS, respeitando a capacidade gráfica dos dispositivos da época. E foi ainda em 2004 que eles começaram a se aventurar nos gráficos mais bonitos em dispositivos Java, como o clássico Asphalt Only GT e o Block Black. Mas foi em 2006 que eles começaram a ficar mais populares, fazendo cópias entre aspas de jogos da PlayStation e Xbox para a sua versão em Java. E com tanta popularidade, eles acabaram tendo a sua primeira licença oficial, sendo o primeiro jogo licenciado da Gameloft, o Shrek 3. E ao passar dos anos da segunda geração de smartphones como o Android e iOS, os jogos da Gameloft começaram ainda a ficar mais populares. Franquias como Gangsta, Asphalt e Nova tinham mecânicas aprimoradas e testadas para depois ser adicionadas nos outros jogos da Gameloft. E o que falar dos jogos populares do Homem-Aranha e Sysgun, um dos games que copiava a proposta de Red Dead Redemption, mas que depois se tornou um dos maiores jogos com fãs no mundo mobile. Tá, mas como uma empresa como essa, que estava indo tão bem financeiramente, tendo até bons números e ótimos jogos, começou a ter o declínio bem rápido? Como eu estava falando antes, na época da transição do Java para o Android e iOS, havia dois problemas com a Gameloft. O primeiro problema eram os jogos caros, que tinham que ser comprados no site oficial da Gameloft. Mas novamente, por causa da transição, começaram a surgir outros jogos concorrentes, que eram um pouco melhores e de graça, como o Paw e Angry Birds, que fizeram bastante sucesso na época. E junto com esse fato vem o principal problema, que era a pirataria. Ah, vai dizer que você nunca baixava jogos piratas da Gameloft. E esse principal problema era muito grande. Isso porque naquela época a pirataria era muito absurda. Jogos como Batman, Cavaleiro das Trevas, Homem de Ferro davam bastante prejuízo à Gameloft. Em entrevista para o Pocket Gamer, o vice-presidente da Gameloft na época comentou sobre a pirataria dos jogos, onde ele dizia: no passado, os desenvolvedores têm revelado taxas de pirataria que giram em torno de 700 a 80%. Esses números de contagem em nossas pesquisas
Esses três elementos significavam que tínhamos que investigar outros modelos de negócio, mas ainda temos um line-up premium muito forte, focado em nossas maiores franquias. Ou seja, mesmo com esses problemas, a empresa ainda gerava receita e tinha muito lucro. Mas o grande tropeço mesmo foi em 2014, onde a versão beta de Mortal Kombat 5 foi vazada pelo usuário que ganhou o jogo no sorteio da própria Gameloft. Na época, o produtor da Gameloft disse em uma entrevista: "Como você pode imaginar, eu estou realmente chateado para quem tem o Mortal Kombat 5. Que vergonha! Estamos fazendo jogos para vocês e tudo que vocês fazem é pirateá-los?" O jogo era pago, mas logo após esse ocorrido, o jogo se tornou de graça. Mas com um grande porém, com compras embutidas no game. E foi aí que começou a grande queda. Em uma atitude desesperada de aumentar os seus ganhos depois de uma queda de 3% nas ações, os jogos começaram a ter microtransações, uma mais absurda do que as outras, como o Sysgun, onde para você continuar o game, você tinha que pagar uma missão do jogo. E isso ofendeu muitos fãs na época, que ficaram chateados. A situação ficou tão crítica que em 2015 a Gameloft fechou grandes estúdios e começou a demitir funcionários. E a Vivendi, vendo a situação da Gameloft, começou a adquiri-la à força. Isso porque a Vivendi tinha 51% das ações da Gameloft. E isso possibilitou a sua compra mesmo que à força, já que a empresa estava passando por dificuldades. E isso pode servir como um exemplo do Twitter, né, que foi comprado pelo Elon Musk. Daí foi tudo por água abaixo. A Vivendi demitiu ainda mais funcionários e profissionais do ramo e fechou outros estúdios ao redor do mundo. Mas só ficou pior mesmo foi em 2017, onde ela tirou vários dos seus jogos clássicos da loja de aplicativos. Alguns por realmente conclusão de contrato e outros porque ela não queria relembrar o passado da antiga Gameloft. E é claro que essa burrice foi um tiro no próprio pé. As ações da Gameloft só foram caindo a cada ano que passava. E as outras empresas como a Tencent Games e a NetEase, que tratavam o Android no começo como lixo, começou a fazer os seus Battle Royales, enquanto a Gameloft só ficava para trás ano após ano. E eles até tentavam fazer jogos bons, como Dead Riders e o novo Asphalt 9, mas não era o suficiente para trazer o público de volta. E com essa péssima receptividade, em 2019, a Gameloft acabou deixando o Brasil, fechando o estúdio e abandonando as suas redes sociais. E sabe o engraçado disso tudo? A Gameloft não faliu. O quê? Só não faliu como acabou aumentando a sua receita em 2022. Aí você se pergunta: ué, mas como isso pode acontecer? Acontece que a Gameloft simplesmente mudou de ramo. Ao invés de publicar jogos para um público que irá reclamar e piratear os seus jogos, ela resolveu partir um ramo onde ela pode fazer o que bem entender sem grandes ameaças de outras empresas. Os jogos infantis para PC, onde quase não tem concorrência para a Gameloft. E essa estratégia até que deu muito certo. Só no acesso antecipado do jogo Disney Dreamlight Valley teve uma receita de mais de 95 milhões de reais em apenas um trimestre. Ah, mas ela ainda tá continuando seus jogos normais, viu? Atualmente ela tá produzindo o Gangsta New York, que pelas informações que eu obtive, o jogo sairá apenas para o PC. Tá, o que esperar do futuro da Gameloft? Bem, como nós vimos, a empresa não quer nem mais saber de jogos mobile. Até porque ela foi comprada pela Vivendi, que até tentou fazer os seus jogos, mas não deu certo. E com essas novas ocorrências e a pirataria desenfreada, fica cada vez mais difícil que a Gameloft voltaria pro Android. Mas cara, quem é a culpa disso tudo? Simples, meu caro amigo. Os dois lados, quanto a Vivendi e a Gameloft, que não foram os espertos suficientes para se manter no mercado, e a gente também, com a pirataria, que em vez da gente pagar e apoiar os criadores dos jogos, nós pirateamos e destruímos o trabalho deles. Eu não queria dar lição de moral, mas isso tudo me fez pensar e raciocinar um pouco.
Como eu vou dar o exemplo do jogo O Bebê de Amarelo, o jogo que eu amo, onde tem terror e fantasia e uma história que é cativante. E mesmo o jogo tendo muitos anúncios, eu não baixei a versão pirata. Pelo contrário, eu apoiei o projeto e continuei jogando mesmo com os anúncios chatos. Ou seja, mesmo que você não goste de anúncios ou pagar o game, por favor, apoie o seu jogo favorito, porque senão o seu jogo ou a sua empresa favorita pode ser a próxima.